Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de Química. E nós estamos discutindo agora, né, os estados físicos da matéria, tá? Vamos lembrar que nós já vimos aí como que os átomos podem interagir um com o outro, né, formando o que nós chamamos de ligações químicas. Lógico, temos também aqueles átomos que não vão fazer ligações químicas, né, em condições normais, que são chamados de gases nobres, mas todos os demais vão ser encontrados na natureza, sempre interagindo um com o outro, né, um átomo interagindo com outros átomos, né, seja igual a ele ou átomos diferentes. E aí nós começamos a estudar, né, após ter visto então, essas ligações químicas, nós começamos a estudar os estados físicos da matéria, que é como essa matéria então vai estar presente no nosso meio, né, no nosso universo. Nós vamos ver basicamente três estados físicos, né, três principais, que é o gás, líquido e sólido. Nós já vimos os gases, né, nós discutimos bastante os gases aí na semana anterior. E agora nós vamos começar a discutir então esse segundo estado físico da matéria, que são os líquidos, tá? Deu uma parada aqui, vamos lá, isso, mudou. Primeiro fazer uma discussãozinha bem rápida, né, relacionada aqui com a diferença entre um sólido, líquido e um gás, né? Então quando a gente tem um gás, quando a gente aplica aqui, né, considerando aí o modelo cinético molecular dos gases, a gente considera que esses gases possuem movimento, as partículas no meu gás, né, seja átomo ou seja moléculas, possuem movimentos aleatórios, né, e constantes a todo instante aqui, né? Lógico que essa velocidade nós vimos que ela depende da velocidade média quadrática, né? Que essas partículas vão ter, né? Mas de qualquer forma tem um movimento aleatório então aqui. Nós consideramos também que não há interações entre essas partículas, então a gente considera no modelo cinético molecular dos gases que essas partículas não vão interagir uma com a outra, tá? Nós até vimos, né, que essa interação, né, que vai acontecer, e inclusive é o que vai tornar um gás real diferente de um gás ideal, né? Essas considerações que a gente fez até agora seria para um gás ideal, né, e não para um gás real. Então, como eu disse, mas é claro que há interações entre essas partículas, podem ter, né, interações entre as moléculas, por isso que nós vamos ter o que nós chamamos de estado líquido, né, ou ainda o estado sólido. Então, no estado líquido, essas moléculas já vão conseguir ter uma interação uma com a outra, eu já vou ter ali então uma interação, uma energia de interação mais significativa do que a energia cinética delas, né? Então, ou seja, elas vão continuar se movimentando, né? Então, essa energia de interação não é forte o suficiente para que elas fiquem paradas no espaço, né? Ou seja, ela mantém essas moléculas unidas a partir de uma interação, mas essas moléculas ainda se movimentam dentro desse meio, né? Elas não ficam paradas, diferente do estado sólido, né, em que as interações aqui são tão rígidas, né, a energia de interação aqui é tão forte que essas moléculas não vão se movimentar, praticamente não se movimentam. Tem um grau de movimentação, mas muito pequeno, né, então ela praticamente não vai se movimentar e vai permanecer, né, uma certa posição, né. E aí o que acontece então? Então, o que vai fazer com que essas matérias, né, essa matéria seja encontrada em estados físicos diferentes, vão ter a ver com essa intensidade dessas forças intermoleculares, né, ou seja, dessas interações que vão existir entre essas moléculas. Tá? É claro que, por exemplo, quando uma molécula, né, passa do estado para passar para o estado gasoso para o estado líquido, né? Então eu tenho um gás, eu comprimo esse gás, vamos supor, uma forma, né, de liquefazer um gás. Eu comprimo esse gás, né, eu aumento a sua pressão. Ao fazer isso, eu diminuo o seu volume a ponto de que as interações intermoleculares passem a ser mais significativas. E aí eu tenho forma então que nós chamamos de líquido. Apesar do líquido ser menos compressível, né, do que o sólido, ou seja, ele sofre menos pressão, né, ele tem menos capacidade de ser comprimido quando comparado a um gás, mas ele ainda tem uma certa ainda há uma, né, assim, a gente ainda consegue comprimir ele um pouco, né? Essa redução, né, da capacidade de compressão
tem a ver com a distância, né, entre essas moléculas, tá? Então o líquido eu ainda consigo comprimir um pouco, não tanto quanto o gás, mas ainda consigo, muito pouquinho. E o sólido praticamente não consigo, né? No caso, o sólido é como se não houvesse espaço vazio entre as partículas, tá? Então, quando a gente vai pegar um composto, por exemplo, um composto sólido, e vai passar ele para o estado líquido, né, fazendo aqui o que nós chamamos de fusão, eu basicamente estou adicionando energia no meu sistema, né? Então, eu pego esse meu sólido, começo a adicionar energia a ele, né? E aí essa energia, desculpa, e aí ao adicionar essa energia, eu começo a aumentar a energia cinética das partículas até que essa energia cinética vença, né, se torne mais significativa do que as interações intermoleculares. Né, interações, eu vou colocar assim, tá? Interações intermoleculares. Então a energia cinética ela supera as interações intermoleculares, de forma então que essas partículas agora começam a se afastar uma da outra. E aí vira o que nós chamamos de líquido. Se eu continuo aqui o processo de aquecimento, né, se eu continuo aqui aumentando a sua energia cinética dessas partículas, né, desses átomos ou moléculas, vai chegar um ponto que essa energia cinética também vai superar essas interações intermoleculares aqui no estado líquido e eu vou ter o que nós chamamos de gás, né, aqui um processo chamado de vaporização. Ok? Então repare que durante uma mudança de fase, o que nós temos é a modificação, né, a transformação das interações intermoleculares, né, e não das ligações químicas. Né? Vamos lembrar que assim, no caso, ligações químicas, né, elas são interações extremamente fortes e resistentes. Logo, dentro de compostos moleculares, a gente não vai conseguir quebrar essas ligações químicas com tanta facilidade, né? E mesmo que a gente consiga, eu primeiro vou ter esse processo aqui, né, de transformação. Por quê? Porque sempre no processo de transformação eu sempre vou quebrar primeiro aquela interação, no caso a gente está falando de interações, né? Então eu vou quebrar ali primeiro as interações menos energéticas, né? Se eu preciso, vamos supor, de 20 kilojoules para quebrar uma determinada interação intermolecular. E quanto que para quebrar uma ligação química eu preciso de 500 kilojoules. Então, conforme eu começo a aquecer o meu sistema, a primeira quantidade de energia que ele vai alcançar vai ser de 20 kilojoules, ou seja, a energia necessária para romper alguma interação intermolecular. Somente depois, caso eu continue, né, acrescentando energia, que eu vou conseguir quebrar, romper as ligações químicas, tá? Nós vamos ter aí basicamente, né, três tipos de interações, que é o que nós chamamos de forças de dispersão, dipolo e ligações de hidrogênio. Nós vamos ver uma por uma, tá? Então o que é um quadro, né, basicamente, que mostra como que a diferença de energia, né, entre as várias interações intermoleculares ou interações interatômicas, né, no caso entre átomos. Então repare que você vê uma energia necessária, né, para poder quebrar, enfraquecer, não é nem quebrar, né, porque é o processo de fusão, né, então, ou seja, o sólido para líquido. Então, para poder enfraquecer uma ligação iônica, né, do fluoreto de lítio, eu preciso de 1118, aqui está em Kelvin, né? Então a temperatura, né, para poder fazer esse enfraquecimento e transformar em líquido é de 1118 kelvins. Ponto de fusão do berílio, né, que no caso é uma ligação metálica, né, porque o berílio é considerado um metal, é da ordem de 1560 Kelvin, e as ligações covalentes do tipo diamante, né, no caso ligações entre carbonos, 3800 Kelvin. Quando a gente passa para compostos moleculares, né, então o nitrogênio. O nitrogênio, o ponto de fusão dele é de 63 Kelvin, né? Ou seja, aqui eu estou separando, né, as moléculas de N2, né? Então eu tenho ali várias moléculas de nitrogênio interagindo com outras moléculas de nitrogênio, e aí o ponto de fusão, a temperatura que eu preciso alcançar para quebrar enfraquecer, né, essa interação intermolecular é 63 Kelvin. No caso do cloreto de hidrogênio, 158 kelvins, e fluoreto de hidrogênio, 190 kelvins. Aqui também tem mais uma coisinha para apagar, esse que eu apago rapidinho.
Tá, e aí uma das coisas, né, que nós vamos ter que considerar, né, quando a gente está analisando essas interações intermoleculares, são a existência dos momentos dipolares, né? Vamos então lembrar que a gente está falando aqui, né, de moléculas, né, não compostos iônicos ou compostos metálicos, né? E quando a gente fala de moléculas, nós vimos lá em ligações químicas que nós podemos ter o que nós chamamos de moléculas polares, como é essa aqui do exemplo aqui, né, essa que está ilustrada, e moléculas apolares. Eu vou representar um exemplo aqui também, né, o CH4, por exemplo, né, que seria uma molécula aí apolar. E aí, ora, se os átomos vão interagir devido a uma energia eletrostática que eu tenho, né, então os prótons vão interagir com os elétrons, né, lá dos átomos para poder formar a ligação covalente, ou no caso de compostos iônicos, eu vou ter lá a interação, né, de um metal positivo, né, um íon metálico positivo com um íon negativo, né, um íon aniônico aí, né, de algum metal, e aí surge aqui uma ligação química, né, uma ligação iônica. Então, as interações entre moléculas também devem acontecer devido à existência dessas cargas parciais, né? Então, quando nós temos moléculas polares, essas moléculas polares adquirem cargas parciais, tem carga parcial positiva e negativa, lembrando que a negativa é sobre o elemento mais eletronegativo, né, aquele que vai atrair os elétrons com intensidade maior, deixando o outro elemento deficiente de elétrons, né, e aí por isso com uma carga parcial positiva. Só que é claro que as interações disso, né, as interações, a intensidade dessas interações vai depender então dessa intensidade dessas cargas, né? Se o princípio é parecido, né, o princípio aqui das interações entre moléculas é parecido com as interações entre compostos iônicos, vale lembrar que no caso dos compostos iônicos a gente poderia utilizar, né, aí como uma forma de analisar a intensidade das ligações a lei de Coulomb, em que fala que a força então de atração eletrostática, né, entre duas cargas opostas seria proporcional ao produto de suas cargas, né, um Q1 vezes um Q2, dividido pela distância entre elas, né, uma distância ao quadrado. Mas enfim, proporcional, como a gente está falando de proporcionalidade, eu vou tirar isso ao quadrado só para poder ficar mais simples, tá, a minha equação. Mas enfim, é proporcional a isso aí, né? É proporcional às minhas cargas e inversamente proporcional ao raio, né? Esse R aqui simboliza, raio não, né? Esse R que simboliza aí a distância, né, entre os dois núcleos, né? O comprimento da minha ligação química. Só que aqui no meu caso, no caso de compostos moleculares, nós não temos cargas formais, né? Diferente quando a gente tem um composto iônico. Um composto iônico, NaCl, eu tenho aqui o sódio Na+, 1, Cl menos 1, né? Em termos de unidades de carga. Aqui no meu composto molecular não, né? Eu tenho aqui uma carga parcial, não é uma carga formal. Logo, essa carga parcial positiva, por exemplo, ela é muito menor do que mais 1. Essa carga parcial negativa também é muito menor do que menos 1. Então, se eu diminuo essas cargas, consequentemente, eu diminuo a intensidade dessas interações. Tá? Então, conforme, né? Então repare que essas intensidades dessas interações moleculares, né, realmente vão ser menos intensas do que as ligações químicas, porque eu estou falando de cargas muito menores, né? Assim como a própria distância entre elas, né? No caso, entre dois átomos de HCl, eu tenho aqui o comprimento da minha ligação. Mas a distância entre esse HCl e um outro HCl vai ser muito maior. Então, se eu aumento essa distância, né, entre essas duas cargas aqui, estou considerando essa carga parcial negativa e essa carga parcial positiva, se eu aumento essa distância, eu também enfraqueço a minha intensidade dessa interação intermolecular. Tá? Aí, a primeira tipo de interação que nós vamos discutir aqui um pouquinho é as forças de dispersão. As forças de dispersão, ela parte do pressuposto que a minha nuvem eletrônica ela não fica estável, ela não fica parada. Então aqui são dois exemplos aleatórios, tá? Eu tenho aqui, vamos supor que seja o hélio, né? Eu tenho um átomo de hélio aqui, um outro átomo de hélio aqui. É claro que pode formar uma ligação química entre eles porque existe hélio líquido. É claro que para isso eu preciso submeter a uma alta pressão, uma baixa temperatura, né? Para que eu possa transformar nesse hélio gasoso em hélio líquido.
E no hélio líquido vai haver interações entre esses dois átomos. Então, nessa força de dispersão, parte do pressuposto que esses elétrons não estão parados, como a gente já esperaria, né? De fato, eles não ficam parados ali ao redor do meu núcleo. Na verdade, esses elétrons ficam se movimentando, né, constantemente. E aí, o que, segundo um pesquisador, né, chamado London, segundo esse London, esse movimento desses elétrons, essa dispersão eletrônica, então, ela pode, em um dado instante, adquirir um momento dipolar, né, o que vai chamar de dipolo instantâneo. Instantâneo. Nossa, deu branco aqui. Onde que esse acento aqui? Eu não lembro. Instantâneo. No segundo. Esse dipolo instantâneo, tá? E esse dipolo instantâneo pode acabar induzindo um dipolo no átomo vizinho. Dipolo induzido. Fazendo com que surja aqui, então, uma interação entre esses dois átomos, né? Em que essa carga parcial positiva induzida aqui vai interagir com essa carga parcial instantânea que surgiu no outro átomo. É claro, se eu aumentar a temperatura, né, ou diminuir a pressão, esse meu estado vai ficar extremamente instável e a tendência vai ser dessa ligação ser rompida, tá? Mas não é, mas a gente consegue, tá? Mas existem também compostos apolares que vão ser líquidos, por exemplo, em temperatura ambiente, né? Então, isso aqui, para que eu tenha compostos apolares, né, que são resultado dessas dispersões de London, né, dessas forças de dispersão de London, não é apenas quando eu tenho, né, um meio extremamente frio. Isso vai acontecer, inclusive, em temperatura ambiente, tá? Então, as interações são devidas a essas distorções momentâneas, né, das nuvens eletrônicas. São significativas somente quando as moléculas são muito próximas, né? Então é claro que essas interações são muito fracas quando comparadas às demais. Então, para que ela possa acontecer realmente, elas têm que estar muito próximas, né? E a sua velocidade cinética estar muito baixa, né? Sua intensidade vai depender então da polarizabilidade do átomo ou molécula. Essa polarizabilidade é a capacidade da nuvem eletrônica de sofrer distorções, né? Então repare que aqui, né, eu tenho aqui dois exemplos de duas moléculas apolares, e aqui então durante um instante uma delas tem a sua nuvem aqui distorcida, eletronicamente distorcida, né? Repare que essa nuvem eletrônica ela veio aqui para ficar sobre esse átomo aqui, sobre esse átomo, deixando ele com uma carga parcial negativa, enquanto esse com uma carga parcial positiva, o que vai induzir um momento dipolar nessa outra também, gerando aí uma força de dispersão, né, uma interação entre a carga parcial positiva de um com a carga parcial negativa do outro. No entanto, então, a intensidade dessa carga parcial que surge vem dessa polarizabilidade do átomo ou da minha molécula. Então, quanto mais polarizável for a meu átomo ou a minha molécula, mais intensa vai ser essa interação. E ela tende a aumentar também com a massa molecular, né? Porque conforme eu aumento a massa molecular, eu aumento também o número de elétrons que eu tenho ali naquele meu meio. Então eu vou ter maior número de elétrons, né? Sendo distorcido e por isso podendo fazer essa ligação, essa interação, né? Do tipo força de dispersão. Aqui tem um exemplo, né? Uma gráfica, dá para a gente ver o efeito, né, do aumento dos elétrons. Então, se a gente analisar que é apenas os gases nobres, você vê o neônio, né, tem um ponto de fusão aí, aqui é ponto de fusão, né, ponto de ebulição de 27 Kelvin, argônio de 87 Kelvin, criptônio 121, xenônio 116. Ou seja, um aumento, né, aqui do ponto de ebulição conforme eu aumento o número de elétrons. Tá? Porque aqui neônio, argônio, criptônio estão aumentando a massa deles, né? Estão aumentando o número de elétrons que eu tenho ali na sua camada de valência. Aqui é outro exemplo, né? Então F2 85, Cl2 279, até chegar no iodo com 458 kelvins, né? Repare que também há aqui um aumento, e esse aumento também devido ao aumento de elétrons que eu tenho dentro desses meus compostos. Deixa eu apagar isso aqui. Outra coisa que a gente tem que considerar quando a gente está discutindo as dispersões de London vai ser a simetria da molécula, né? Quando eu tenho uma molécula linear, como essa N-pentano, repare que toda essa superfície, né, caso haja uma oscilação, né,
desses meus elétrons, uma dispersão desses meus elétrons aqui, de forma a deixar uma carga parcial positiva embaixo e uma carga parcial negativa, então eu vou ter toda essa superfície com essa carga parcial positiva, né? Que vai poder interagir então com uma molécula vizinha. Diferente desse neopentano. No caso do neopentano, repare que ele tem uma estrutura cilíndrica, né? Uma estrutura cilíndrica, não, uma estrutura esférica. E por isso a superfície, por mais que eu tenha aqui uma carga parcial positiva também, que vai induzir uma carga parcial negativa nesse outro átomo, a superfície de contato aqui é muito menor do que a dessa molécula aqui. O que vai justificar essa diferença do ponto de ebulição, né? O neopentano, ponto de ebulição 282, o neopentano 309. Tá? Porque eu tenho mais elétrons ali sendo distorcidos e porque eu tenho então essa simetria da molécula mais favorável, né? Que é a simetria mais linear. Só um minutinho. Outro tipo de interações que nós vamos ver, tá? Vão ser as interações do tipo de polo-dipolo. As forças de London, apesar de eu não ter chamado a atenção, mas as forças de London ela era uma interação entre moléculas então apolares, né? E aí então a interação entre elas dependeria, né? Apenas dessa dispersão dos meus elétrons para poder ter ali a interação intermolecular. No caso de moléculas que são polares, né, como o HCl, né, o HCl já é uma molécula polar por natureza. Então ele já tem aqui uma carga parcial negativa e uma carga parcial positiva. Então são interações que vão surgir de uma forma um pouco mais natural do que as dispersões de London. Apesar de que as forças do tipo de polo, é claro, também precisa ter energia significativa, né? A intensidade dessa interação aqui ela tem que ser maior do que vencer, né? Aí a energia cinética dessas moléculas, né? Ou seja, essa dificuldade que elas vão ter de interagir uma com a outra. Mas então, esse tipo de interação vai ser já entre moléculas então, que tem momentos polares diferentes de zero, né? Que a gente chama de moléculas polares. E a intensidade aumenta com o número com o aumento de momentos dipolares. Então, quanto mais intensa for essa carga parcial positiva e mais intensa for essa carga parcial negativa, mais intenso vai ser a intensidade dessa interação intermolecular. Né? Isso considerando, é claro, em massas semelhantes. Por que aqui a gente fez essa observação das massas, né, das moléculas? Porque a dispersão de London ela é um tipo de fenômeno que vai acontecer em todos, né? Em todos os tipos de moléculas, tá? Independente se é apolar ou não. A questão é que às vezes a contribuição da dispersão de London não é significativa diante da contribuição por exemplo, de polo-dipolo, né? Então a intensidade dessa interação aqui às vezes é muito mais às vezes resultante dessa interação de polo-dipolo do que da dispersão de London. Não que não exista dispersão de London aqui, porque meus elétrons aqui também vão continuar fazendo esse movimento, né? Aqui é um outro exemplo, deixa eu dar uma apagada aqui de novo. Então esse exemplo aqui é para mostrar basicamente a diferença, né, dessas interações. Então aqui tem o propano, né, que é uma molécula apolar. Então eu não tenho aqui a interação dela com o outro propano puramente por forças de London. E aí eu tenho aqui o ponto de ebulição 231 Kelvin. Éter dimetílico, eu já tenho uma certa polaridade aqui, né, uma carga parcial negativa sobre o oxigênio. E eu tenho aqui que o momento de polar dele é de 1,3 dBs, né? E a ponto de ebulição 248 Kelvin. Acetaldeído tem uma massa molar semelhante com éter dimetílico, mas ele é mais polar, tá vendo? A polaridade dele é maior, é 2,7 dB. Então a carga parcial negativa sobre esse cara aqui é muito mais intensa do que a desse oxigênio. E por fim a acetonitrila, né, que tem uma massa molar também semelhante e ainda é mais polar ainda, né? Repare que a polaridade dela é 3,9 dBs, né? Muito maior. E repare então que a intensidade dos pontos de ebulição eles aumentam, né, do propano em direção à acetonitrila, né, resultante desse aumento dessa carga parcial dessas moléculas polares. E por fim nós vamos ver aqui um pouquinho das ligações de hidrogênio. Então as ligações de hidrogênio é como se fosse um tipo de interação do tipo de polo-dipolo, né? É um tipo de interação do tipo de polo-dipolo.
No entanto, como é uma interação bem mais intensa quando comparado com as demais dipolo-dipolo, ele é tratada com um campo separado. A ligação de hidrogênio ela vai acontecer sempre que eu tiver o hidrogênio entre dois átomos altamente eletronegativo, né? Então aqui entre dois flúor, nitrogênio entre nitrogênio e nitrogênio, hidrogênio entre nitrogênio e oxigênio, hidrogênio entre oxigênio e nitrogênio, tá? Então repare que sempre que eu tiver hidrogênio entre dois elementos altamente eletronegativos, né, o flúor, oxigênio e nitrogênio, eu vou ter o que nós chamamos de ligações de hidrogênio. Esse gráfico aqui mostra para nós, né, uma coisa interessante. Se a gente separar aqui o grupo 4, né, da tabela periódica, eu tenho aqui o metano, o silano, e aí eu vejo que o ponto de ebulição, ponto de ebulição ele tende a aumentar, né, conforme eu aumento aqui a massa molecular do meu composto, o que já é esperado. Né, como a gente discutiu, né, esses compostos aqui, né, do grupo 14 da tabela periódica são compostos apolares, e aí as interações deles é puramente por dispersão de London. Então, conforme aumenta a massa, né, lógico, né, o estanho que é mais pesado que o germânio, que é mais pesado que o silício, que é mais pesado que o carbono. Então, conforme aumenta o tamanho, aumenta o número de elétrons, logo aumenta a intensidade dessa dispersão. Mas o que a gente quer chamar a atenção é para esses caras aqui, né? Ó. Quando a gente analisa os aletos de hidrogênio, os aletos de hidrogênio não, né? Mas o hidrogênio ligado ao nitrogênio, ao flúor, ao oxigênio, a gente observa que o ponto de ebulição deles é muito maior do que os demais. Assim, né? É bem diferente da curva aqui do metano, que começa ali embaixo e vai aumentando gradativamente. A deles não, eles já começam com um valor extremamente alto, né, de ponto de ebulição, e aí conforme eu aumento aqui, né, a massa molecular, ou seja, aqui é do oxigênio ligado ao hidrogênio, aqui no caso então vai ser o enxofre ligado ao oxigênio, tá? No caso H2S, aqui seria o HCl, e aqui seria o PH3. Então, ou seja, eu aumentei as massas porque o enxofre é maior do que o oxigênio, o cloro é maior do que o flúor e o fósforo é maior do que o nitrogênio. E a massa e o ponto de ebulição diminui, né? Diminui bastante, né? De forma bem expressiva. Ou seja, né? Repare então que esses compostos realmente têm uma intensidade de interações intermoleculares entre eles diferente dos demais, né? E essa intensidade vai se dar, né, por basicamente dois motivos, né? O primeiro, e acredito que o mais significativo, é devido às cargas parciais positiva e negativa que eles vão colocar um no outro. Né? Como que é um elemento altamente eletronegativo, né, oxigênio, flúor, nitrogênio, esse meu hidrogênio ele vai ter uma carga parcial positiva bastante significativa. E às vezes isso é o que destoa ele dos demais, né, de quando eu tenho hidrogênio entre dois outros qualquer elementos químicos. Outro dado, né, que vale a pena ressaltar é essa questão da eletronegatividade, e tem a questão do tamanho dos meus átomos, né? O hidrogênio é um átomo extremamente pequeno, ele é praticamente somente o próton. Logo ele vai conseguir penetrar nessas minhas outras moléculas, né, em direção ao oxigênio, flúor, nitrogênio, com uma certa facilidade, né? E isso também vai aumentar a intensidade, né, das interações. Então, lembrando, né, novamente, que essa força pode ser proporcional à carga e inversamente proporcional à distância entre os dois núcleos, né? Então, se eu diminuo essa distância, eu também estou aumentando a minha força e assim por diante, como nós já discutimos. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, um pouquinho sobre líquidos nessa aula. Na próxima aula a gente continua discutindo, tá, sobre esse estado físico aí. Um abraço e então, boa noite.